Convidar o menino. Tá voltando, mas o pessoal ainda não entrou não. Deixa eu passar. Estão chamando eles. Mostra a tela. Mostra o vídeo, bota o vídeo seu. Não tá, o meu tá não. Tá não, aparecendo não. Não sei se tá. Vou atualizar aqui. Quem tava aparecendo era minha gata. Esse é outro integrante, mais um convidado, Hudson. Tudo rapidinho, a gente ensaia tudo rapidinho. Na hora começa a dar alguma coisa errada. Aparece alguma coisa que não estava nos planos aqui. Bom, Rapaz, que história, viu? Que história, Fernando. Esse processo da Sabe o que me internet lembrou? faz parte. Tá saindo aí o áudio, né, pessoal? Tá certinho. Sabe o que me lembrou O pessoal tá essa saga de Pedro aí, voltando cara? já. Vamos lá? faltando Marconi, né? Marco não entrou não? Marconi e Fernando. Marco não entrou. Não entrou não, ainda não. E você, Marco? Cuida, homem. O negócio tá bom, viu? Hoje estamos tendo muitas atividades, né, em comemoração ao Dia Mundial do Teatro, né? Espetáculos, apresentações, palestras, reuniões, workshop, tendo muita coisa. E tá tendo a live também aqui, né? A nossa live. Sim. Graças a Deus, né? Estava até pensando nisso, né? Mas que assim, acabou coincidindo muita coisa, né? Até a princípio parecia que não ia ter nada, mas aí coisa muita coisa, então acho que também a concorrência tá grande. Pouco, né? Aí a gente vai falando, é pouco. Mas quando tinha falado também isso, né? Seria pouco, não foi? O Fernando tinha falado. A gente sabe, a gente começa a falar, a gente tem história para contar, a gente tem trabalho para mostrar. É verdade. O convite foi feito lá para o Marcando, já está entrando aí. Tá chegando aí para. Mas, Fernando, deixa eu te falar uma coisa, cara. Diz aí. Demais, cara. Demais mesmo. A nossa companhia aqui, nosso trabalho cultural, vem de 1999. Toda vez que a gente sentava numa esquina para conversar, a polícia nos abordava e mandava ir para casa, com um tapa na orelha. Todas as vezes. Não tinha nada aqui. Eu não podia sentar numa esquina para conversar. Até na porta, na casa dos nossos pais, a gente apanhava. A gente ia para dentro. E o pai dizia, não disse? Aí a gente quebrou esse paradigma. A gente não fazer teatro. Aí os familiares começaram a dizer, coisa de chuchu, onde eu lembro. Teatro é coisa de chuchu, maloqueiro, que não quer nada com vida. E aí a barreira foi maior, né? A barreira foi maior. Até a família não aceitava, os familiares não aceitavam. Duas shares colocamos em 2 pontos que a gente achava de movimento, marcando uma oficina e ficamos aguardando o que ia acontecer. Às 14 horas a gente marcou, deu 15 horas, não chegou ninguém, a gente gelado. Fazendo entre nós, que está aqui, 4 pessoas, vamos fazer entre nós 4 aqui, vamos brincar aqui. Chegou um, 5, chegou outro. Resumo, 30 pessoas, cara. 2 shares, 4 amigos com vontade de não apanhar mais da polícia, fazer algo para o nosso bairro. E 30 pessoas. Vamos montar um espetáculo. O que vamos fazer com 30 pessoas? É muita gente, homens. E chegando mais. Um dos amigos disseram, vamos fazer a Paixão de Cristo. Fizemos em uma rua apertada, os moradores colocaram a porta, o som, a mesa, os tronos dele, as cadeiras fizeram de trono, decoraram a porta, as árvores. Eles que planejaram tudo. A gente só teve trabalho de fazer a roupa de TNT na época. Não sabia como fazer, não tinha recurso para chamar o público, então vamos para o local mais movimentado, que era o terminal rodoviário aqui nosso. E Jesus vem de lá com 6 apóstolos. A passagem dizia que era 12, aí só conseguiu 6 na hora. No meio do caminho ele foi encontrando
gente vestindo, e vestindo, e vestindo as pessoas, leva a roupa, vai vestindo. Quando chegou na entrada do evento, já tinha 12. Já estava tudo organizado. E fomos honrados. A companhia chamava Companhia de Teatro Cortina. Em 2001, registramos ela, né? Temos registro dela. Fizemos o primeiro festival estudantil de teatro aqui no Bento Bento, junto ao Vieirinha, saudoso Vieirinha. Daí para frente fizemos outros festivais, outras amostras de teatro. Não convidávamos, né? Porque a gente não conhecia muita gente, a vivia aqui nesse espaço. Muito bem, não saía muito. Mas veio Joana Gajuru, veio gente de São Miguel, veio gente de Rio Largo, veio gente de Penedo, veio um monte de companhia participar com a gente, que a gente ficou assim, é um surto de teatro. Então, quando a imprensa passava para cobrir a matéria negativa, e teve um repórter que parou e disse: rapaz, cara, trabalho bonito, tá ali, a violência comendo solta, vocês aí não tem uma cobertura para isso, não tem um incentivo para isso, cara. Profissionalizamos 19 pessoas, de técnico, atores, Vieira, não, venham fazer a banca aqui, não, você vai fazer aqui, eu tô com 19, cara. Não, mas sempre foi feito assim, não precisa se manter, vamos evoluir, vem para aqui, paga os custos, pagamos o custo, então passaram 19 pessoas. A reitoria teve aqui a formação de ator, o nome do Ronaldo, o Washington, o Merino também. Participaram de algumas palestras aqui para incentivar também. A gente fazia o festival, era uma semana de teatro, né? Tinha as apresentações teatrais, mas também tinha cursos, tinha palestras, tinha uma diversidade, porque a gente teria que ter o público perto da gente, né? E aí dissemos assim, não tem palco, vamos para o teatro de rua. Vamos para o teatro de rua. Colocamos uma comédia educativa sobre drogas e, nesse momento, fizemos rua por rua, grota por grota do Benito Bentes. Para a gente ir, o público ir atrás. Queria saber a agenda para ir atrás, para ir acompanhando. Então, cara, é muita história que a gente tem muito trabalho prestado, tem muita evolução. Imagine só todo tempo a gente conseguisse andar junto. Com essa tecnologia hoje, a gente está aqui, ó. Cada um está distante aí, mas estamos juntos ao mesmo tempo. Então, é esse o objetivo hoje dessa live, né? Quando o Hudson topou, o Hudson melhorou o tema, o Hudson opinou, vocês opinaram, vocês tira isso, resolve isso não tá bom, coloca isso. E vamos fazer assim, cara. É assim que é feito, é dessa forma que é feito. Eu digo para o pessoal que trabalha comigo, se não tá tendo briga, tá tudo errado. Se não tá tendo discussão, tá errado. E ponto final. Enquanto não tiver discussão, não tá certo. Fica todo mundo catengando, cara. Então, a gente assim, eu hoje voltando de 2019 para cá, eu tentando, parei muito a escola de teatro, né, para ajudar outros grupos, trazer outras pessoas, outros produtores, incentivar a participar de editais, a escrever para editais, né, a gente veio buscando essa parceria toda, trazendo outras formas de arte, de cultura aqui para dentro do bairro, né. Ficamos muito felizes, cara, de saber que tivemos em Penedo, na Festival de Música de Penedo também, vamos artistas para aí, tudinho, parte autoral, né. Então, a gente fica muito feliz de estar hoje, dia 27 de março, fazendo essa live, contando essa história, conhecendo vocês. E agora, cara, ainda mais, viu? Palmeira do Zília, eu abusei muito lá, o pessoal que fazia uma Paixão de Cristo lá, perturbei bastante lá. Não sei se o Marconi fazia parte, faz parte, mas perturbou bastante, se ajudou bastante, entendeu? A gente sabe a dificuldade que é. O caso, eu não tenho isso, a dizer também não, mas a gente vai conseguir, os dois. Então, agradeço muito, Fernando, essa parceria, esse momento aí. Não sei como eu vou dormir hoje, né? Eu passei a madrugada acordado, amanhã tem muita coisa para fazer, mas vou ficar revendo isso tudo, preparando tudo isso novamente. Vamos lá, Marconi, é com você. Faz a tua apresentação, nos conta aí o teu trabalho, deixa a gente mais ansioso aí, mais desconforto, né? Esse dia, de saber que tem arte por todos os cantos de nosso estado, do Brasil também, mas principalmente aqui no nosso estado, né? A gente sabe da dificuldade, sabe que não tem festival que se segura aqui, mas os artistas podem se unir e dizer: é nosso festival, é nossa bilheteria, vamos rachar, vamos dividir, os produtores podem fazer isso.
A gente tem que formar público. E com você, Marconi, a palavra é sua. Então, boa noite a todas e todos aqui presentes. Agradecer primeiramente ao convite, né, por estar aqui com vocês hoje. Agradecer ao Hudson, agradecer ao Arthur e agradecer ao Magu também, por estar compartilhando. Quando artistas se juntam, assim, precisava de uma live de 48, 72 horas, né? Porque uma só de 1 hora não dá. Mas eu sou Marconi Corrêa, sou aqui de Palmeira dos Índios. Eu atuo com teatro desde 1999, né? Tenho, assim, uma honra e um prazer dizer que fui iniciado a partir de um movimento social que existe na minha cidade, que é o Projeto Asas, de algumas oficinas de teatro pelo mestre Homero Cavalcante, essa figura emblemática e tão importante para o Teatro das Alagoas. Então, foi a partir dele que eu vi aquele ser interpretando e me convidou para fazer parte. E de lá para cá não mais parei, né? Então, hoje sou ator, sou diretor também de teatro, por necessidade, né? Não porque eu quis ir, mas pela necessidade na cidade não ter. E produtor cultural também, agente cultural, já estive na gestão de cultura do município, já fiz assessoria técnica, secretaria, e sou sócio fundador da Companhia Teatral Mestres da Graça, né? Companhia essa que é a pioneira no trabalho artístico e teatral aqui em Palmeira dos Índios, né? A gente inicia um grupo de amigos lá em 2003, 2002, na verdade, com um curso que a prefeitura da época, através do prefeito Alberto Cordeiro, saudoso deputado federal e prefeito aqui da cidade, Alberto Cordeiro, decide introduzir. Ele sempre foi um apaixonado pelas artes e um amante da cultura, né? Eu acho que foi o primeiro político que eu tive a oportunidade de conhecer que tem uma paixão de verdade por cultura, foi Alberto Cordeiro. Porque além dele ter essa paixão, ele entendia. A gente sentava com ele para discutir algumas coisas. Eu lembro da gente numa mesa sentando com ele para conversar sobre a Paixão de Cristo. A primeira versão da Paixão de Cristo de Palmeira já tem aí seus mais de 20 anos. E aí ele decide fazer um curso de iniciação teatral, né, a partir de uma gestora de cultura que estava na época, que é a Melina. E aí a gente vai participar, eu e alguns amigos que já tinham interesse. E em 2003, decide fazer a Paixão de Cristo. E aí tudo começa a partir daí, né, da Paixão de Cristo. Em 2005, a gente vai participar de algumas oficinas no Festival de Inverno de Garanhuns, que naquela época as oficinas eram 40 horas, de segunda a sexta, os 2 horários, era muito puxado. E Garanhuns, lá no FIG, trazia os nomes mais assim fodásticos que tinham do Teatro Nacional, né? Eu lembro que eu fiz a oficina com o Fernando Limoeiro, com o pessoal do Bolshoi, o pessoal lá do Rio Grande do Sul também, com esqueci o nome dela agora, mas que do Teatro Essencial também. E aí, assim, fomos para lá participar. E a gente ficou tão encantado com isso, e aí decidimos, assim, quando voltamos, né, eu decidi escrever, eu participei de uma oficina de direção teatral, e aí a gente recebeu um texto base. O produto da oficina era um texto base que a gente podia montar. E aí eu junto a galera e monto esse espetáculo chamado A Morte do Defunto. E a gente cria a primeira versão de um grupo teatral aqui na cidade, que se chamava GTAP, Grupo de Teatro Amador de Palmeira dos Índios, fazendo uma homenagem ao TAP, Teatro Amador de Palmeira, da época de Jô Soares, né? E aí, a partir daí, a gente não para mais. Em 2008, por muita insistência e influência, né, dos companheiros da Teatro da Meia-Noite, Julien, Guilherme, Pepe, Robertson, enfim, aquela galera toda, eles vêm fazer um trabalho na cidade, conhecem a gente
e ele disse, olha, eu acho que vocês têm que formar uma companhia, um grupo. E a gente muito relutante, né? Porque, como o Hudson bem disse, assim, a gente quer fazer arte por diversão, por entretenimento, mas a gente sabe que não vai dar dinheiro, né? Sabe que não vai ficar rico. E muitos ainda têm aquele sonho da malhação, hoje nem tem mais, né? Mas muitos ainda têm o sonho da malhação, de virar Paquito, da Xuxa, de ir para Globo, né? De repente passar aqui nas TVs locais. E aí a gente com muita resistência, mas aí eles conseguem convencer a gente e nos ajudam a fazer um modelo de companhia, inspirado muito neles. Então são os nossos padrinhos aí, a Teatro à Meia-Noite, que é uma pena eles terem encerrado as suas atividades ao longo dos seus 17 anos. E aí em 2008 a gente funda a CIA Teatral Mestre da Graça. A gente começa a desenvolver espetáculos aqui na cidade. Éramos esses mesmos jovens, Mago, que tomava baculejo na praça, né? Qual artista que nunca tomou um baculejo, né? Da polícia? Nós também tomamos. E era muito assim, coisa nossa, né? De pegar uma caixa de som, um microfone, e alguém que trabalhava tirava umas cópias, né, no seu trabalho. Geralmente eram professores, alguns. E a gente começa a fazer esse desenvolvimento. Com o avançar das políticas públicas de cultura, e aí é importante destacar isso, porque aí já começam os avanços, né? A partir de 2005, 2006, a gente começa as políticas dos editais, né? Os editais públicos de cultura começam a aparecer. E aí a gente se torna Cine Mais Cultura, né? Naquela época, assim, foi uma alegria muito grande, porque a gente era recém-CNPJ, e a gente nem sabia como era isso ainda. A gente se torna um Cine Mais Cultura. A gente se inscreve no edital de pontos de cultura no primeiro e não passa. E aí a gente vem o primeiro que eu lembro e maior, eu acho que depois disso só teve agora na pandemia, que é o edital Alagoas em Cena, que foi um edital que o governo do estado fez em 2010. E a gente ganha como primeiro lugar, com o espetáculo Pedaço de Nós Mesmos, que é um texto de Lael Corrêa. A gente convida Lael para fazer um trabalho com a gente aqui, e Lael escreve esse texto, e a gente envia esse projeto e a gente ganha. Então, a partir daí é que a gente começa, de fato, se envolver com a política cultural da cidade. Essa é a nossa primeira conquista. Em 2014, por muita insistência, a gente se torna ponto de cultura. Insistência que eu digo porque a gente bateu em todos os editais, bateu na trave. E aí, em 2014, a gente se torna ponto de cultura, e a partir desse trabalho do ponto de cultura, diálogos culturais, de fazer oficinas de iniciação de teatro, dança e música, outros grupos surgem na cidade, né? Então, hoje a gente tem 3 grupos na cidade de teatro, né? Uma associação artística, a gente da companhia, e um grupo de teatro que é dissidência de um trabalho que eu também participei, né, que foi a Fábrica de Teatro Popular Nordeste, com o Centro de Teatro do Oprimido, né, que elabora esse projeto a partir do financiamento da Petrobras e da parceria com os SESCs de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E a equipe do CTO vem a Alagoas e forma aí, eu acho que uns 20 a 25, né, Hudson? 35. Multiplicador. Quantos? 35. Naquela época, 35 formados, Foi. multiplicadores. Uhum. E foi assim, para mim foi uma felicidade enorme, porque foi naquele momento eu tive a oportunidade de ir ao Rio, representar Alagoas naquele momento e conhecer Augusto Boal, né? Então, para mim foi um marco. E estava lá presente Augusto Boal e a Miadá. Então, foi uma experiência magnífica também poder conhecer o Teatro do Oprimido, e também eu passo a ser multiplicador do Teatro do Oprimido. E aí eu acho que com o passar desses tempos, acho que Hudson e Arthur pontuou bem todas essas conquistas e esses movimentos artísticos, né? O Festival de Estudantil, que o SATED realizava, o Todos Verão Teatro, o Teatro Teodoro Maio Barato, o Teatro Solidário.
né? Sinto muita falta, porque eu acho que foi um movimento, foi um momento em que movimentou muito, para além da cena da capital, o interior, que foi o Aldeia Sesc. Né? Por que eu abro esse parênteses para o Aldeia Sesc Guerreiro das Alagoas? Porque o Aldeia abria um edital onde você se inscrevia e você ganhava um cachê para ir apresentar o teu trabalho e ficava uma semana, né, hospedado lá no Sesc Guaxuma e podia ver outros espetáculos e participar dos debates. Então, isso era muito enriquecedor. Né? Num estado como o nosso, onde a gente se conhece, e aí é forte isso que eu vou dizer, e é engraçado ao mesmo tempo. Nós nos conhecemos, mas não nos assistimos. A gente não se consome. Os artistas alagoanos não consomem o que eles produzem. Isso é muito forte, é muito louco, porque assim, são pequenos nichos, né? Cada grupo tem a sua plateia, cada grupo tem os seus familiares e amigos que vão se ver, né? Então, o interior vai muito pouco à capital, assistir a capital. A capital desce muito pouco ao interior. O interior se encontra muito pouco. Então, o Aldeia Sesc é esse momento. Foi lá que eu conheci grupos de Arapiraca. Eu acho que eu participei junto com um grupo de Penedo, se não me falha a memória. Grupo também lá do Sertão, de Água Branca, de Delmiro Gouveia, também se apresentaram lá, né, no Aldeia. E a partir desse movimento, depois surge, já tinha os festivais em Maceió, surge o Festa, o Festival Teatro de Arapiraca. Né? A partir também da movimentação das políticas públicas de cultura, da chegada dos pontos de cultura, da rede alagoana, alguns grupos, a partir da incubadora cultural lá, que era o Candeeiro Aceso, eles incubam, né, e criam alguns grupos culturais, e deles nascem alguns grupos de teatro de Arapiraca. E que tem gente aí até hoje. Então, é um outro momento assim, impactante de conquista, que nasce a partir das políticas públicas de cultura, né, que vem nesse reforço. E aí eu acho que chegando já agora na contemporaneidade, a gente entra nessa era que Arthur e Hudson lembrou muito bem dos movimentos. Né? Essa adormecida que o teatro, não só o teatro, mas as artes alagoanas dá em 16, 17, 18, partindo de 2015, né? Em 2019, com a chegada da pandemia, né? E aí eu acho que o espírito de solidariedade, de humanidade, a arte em si, ela conclama, né? E chama todo mundo para juntar, para dar as mãos. Se vocês verem, o movimento artístico foi o único que conseguiu pautar uma lei. Na época da pandemia, enquanto todas as outras áreas, todos os outros setores estavam enlouquecidos, assim, sem saber o que fazer, né, sobretudo a indústria e comércio, os artistas, né, se juntaram a partir dos remanescentes da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura do Brasil, e começam a criar o movimento de estado de emergência cultural, né? Visando a história da Lei Emergencial de Cultura. E aí, a partir desse grande movimento, que nasce dos artistas, do povo, e não da política, né? E não dos políticos, e não do Estado, a gente consegue a Lei de Emergência Cultural, conseguinte a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, a Política Nacional de Blanc, agora recentemente. Né? Então, eu acho que essa contextualização para esses ganhos de conquistas que a gente teve nos mostram, né? E aí já ficou claro, batido o martelo, e não dá mais para ficar remoendo isso, o quanto a arte, o quanto os artistas, os grupos, os coletivos, eles têm força. O que é que eu acho que agora a gente tem como desafio? Eu acho que a primeira coisa é discutir o que é que a gente quer de fomento. Eu acho que política pública tem, lei tem, né? Formas de financiamento tem. Agora a gente precisa dizer como é que quer isso.
Porque eu acho que esse formato de fomento que aí está, ele nos divide, ele nos segrega e ele nos coloca uns contra os outros. Porque a gente concorre diretamente. E eu acho que arte e cultura não tem que ter concorrência. Isso cria um movimento dentro dos municípios que já são pequenos, né? Que já são tão segregados, né? Porque, querendo ou não, a gente costuma falar, tem as máfias, né? Os grupos que atacam o outro, que criticam o outro. Mas o fomento, da forma com que ele vem, nos separa mais ainda. Nos separa mais ainda. Né? Então, acho que um primeiro desafio é isso. É juntar todo mundo e repensar que formato de fomento é que nós queremos. Essa é a primeira coisa. A outra é que as leis chegam na ponta, mas os nossos governantes, os nossos municípios, sobretudo os 102 aqui de Alagoas, não estão preparados para gerir recursos da cultura. Eles foram preparados durante anos para gerir recursos da saúde, da infraestrutura, da educação, da assistência social, mas eles não são preparados para gerir recursos de cultura. Porque o recurso de cultura que eles tinham era Carnaval, Semana Santa, São João, a emancipação da cidade e o Natal. Não é assim? Para quem mora no interior como nós, as 5 grandes festas, é isso. Então, onde que um prefeito, um vereador, um político, uma liderança comunitária ia ouvir de um projeto artístico-cultural continuado, com planilha financeira, com plano de comunicação, com cronograma de desembolso, com prestação de contas, com contrapartida. Olha quanta palavra difícil, né? Uhum. Nunca na cabeça deles. Peraí, a gente vai pegar, tem município aí como o meu, por exemplo, que é R$500 mil. Eu vou pegar R$500 mil e vou dar por menina ali que estão dançando, para o reisado, os indígenas, a capoeira. Não, tá errado isso. Com R$500 mil, eu calço aqui mais não sei quantas ruas e ganho não sei quantos votos. Com R$500 mil na cultura, eu não ganho voto. Porque eu tenho, na minha cidade, uma média aí, vamos botar de mais ou menos 200 artistas. Eu não tenho, né? 200 artistas não me elegem. Então, essa é o cálculo, é a concepção. Então, eu acho que a gente precisa se unir para se capacitar e dizer como é que a política pública tem que ser tocada. Isso nos municípios, isso no estado de Alagoas. Eu acho que o estado já avançou bastante, né? Nessa leva de recursos, de sentar, de dialogar, de ouvir, mesmo que às vezes atropelado. Mas eu acho que já é um avanço, a gente tem que considerar um avanço também, né? Essas duas gestões aí. Eu diria das 3, porque desde o governo Teotônio, do qual eu fiz parte na Rede dos Pontos, já foi uma abertura nos ouvir, né? Éramos o único grupo assim em rede, em coletivo, que fazíamos parte do Conselho Estadual. Era a Rede Alagoana dos Pontos. Então, já foi uma abertura de diálogo, seguindo com os outros 2 governos aí, o Renan e o governo Paulo Dantas. Então, é preciso que a gente, a partir de agora, esteja focado nesse novo desafio, né? As artes no país como um todo, a gente meio que caminha, e talvez seja importante que a gente vá para a literatura, para entender como foi o SUS, entender como foi o sistema também de assistência social, para que a gente caminhe para o SNC, que é o Sistema Nacional de Cultura. Esse é o nosso maior desafio. Porque a gente brigava por quê? Por recurso, por recurso, por recurso, né? Hoje o recurso chega. Aí a gente diz assim, o recurso não chega na ponta. Mas como é que o recurso vai chegar na ponta se a gente começa a brigar e se degladiar? Né? Ao mesmo tempo que eu vejo assim, eu vejo muito isso. Aí eu vejo o grupo de cultura popular lá da minha cidade, né, que geralmente é feito por idosos. Eu digo a minha cidade, mas em todo o estado tem isso. Como é que eu paro para ajudar eles se eu também tenho que concorrer no edital? Uhum. Saca? Então tem essa disputa que é muito, eu não diria assim, é muito perversa, né?
Esse formato é muito perverso. Então, não dá. Aí, daqui a pouco, o que é que está acontecendo também, que é um outro detalhe. Os grupos, pessoa jurídica, estão se destituindo. Porque, não que eu seja contra, tá, gente? Mas a questão dos coletivos e a questão dos prêmios e projetos individuais faz com que os grupos institucionalmente construídos se desfaçam. Porque se eu tenho aqui 15 pessoas na minha associação, no meu coletivo, né? Juntos nós fazemos e tentamos um ou dois projetos e concorrer com 30, 40, 50. Por que eu vou fazer isso se eu posso pegar o grupo, destituir em 15, somos 15, e eu ter 15 projetos distintos, pontuais, concorrendo entre si? Mas isso não somos nós. Isso é o que a política de fomento atual que está nos força a fazer. Então, pensar o formato e ajudar também dentro desse processo. E a gente só consegue ajudar de uma forma, indo para o controle social. Eu acho que quem tem que agarrar com unhas e dentes o controle social da cultura é a sociedade civil, somos os grupos, somos os coletivos, somos os artistas individuais, agarrar com unhas e dentes e dizer, olha, é nosso, as presidências vai ser nossa, a gente vai passar o pente fino aqui no orçamento, vamos propor, né? E vamos indicar de que forma melhor a gente vai executar. Porque aí eu acho que a gente talvez, daqui a pouco, a gente pare com mais tranquilidade e consigamos ter projetos pontuais e continuados de um ano e meio, 2, e não simplesmente prêmios que a gente ganha, gasta daqui a 15 dias e passa o resto do ano de novo passando a peneira e a cuia na porta dos comerciantes, dos vereadores, dos deputados, sendo subordinados, de certa forma, em trocas das emendas parlamentares, que a gente sabe como é que funciona, né, no nosso Estado. Então, vai continuar nesse formato. Então, eu vejo como desafio essa situação. É lógico que as conquistas, elas falam muito mais alto, né? Tem muita saudade desse diálogo. Acabei esquecendo também de uma grande conquista do interior, que foi o Festival de Teatro de Itaquarana, do nosso amigo Igor Rosa lá. Igor tem feito um trabalho essencial e a gente tem feito essa parceria. Toda vez que eu encontro com ele, eu fico dizendo, com ele, o pessoal de Arapiraca, como seria legal se a gente conseguisse um festival interior, né? E aí, já aproveitando o ensejo para encerrar minha fala, colocar aqui como conquista, nós conseguimos agora recentemente na PENAB propor um festival de teatro de rua aqui para Palmeira, onde a gente vai estar juntando aí Maceió, Arapiraca, Taquarana e Palmeira, e vamos estar realizando no mês de agosto o Festival de Teatro de Rua. O Rueiro, que já aconteceu em Pão de Açúcar, a gente vai estar fazendo a edição Palmeira dos Índios, e aí a ideia é que ele se torne itinerante, e aí a cada ano uma cidade, um grupo pega aí, leva e faz e desenvolve. Porque eu acho que arte e cultura é isso, né? Ela tem que ter movimento. Não pode ser minha, não pode ser do Hudson, não pode ser do Arthur, não pode ser do Magu. Ela tem que ter movimento, né? E parabenizar Arthur aí pela retomada. Fiquei muito feliz em saber que Penedo está se juntando novamente. Eu estive em Penedo ano passado. Fiz lá, provoquei a Tereza lá, disse, Tereza, eu quero ir a Penedo, eu não conheço e eu quero levar meu espetáculo para lá. A gente montou o Bandeira de São João e eu consegui conhecer Penedo, consegui conhecer o Teatro 7 de Setembro. Que bom. E fiquei muito triste, assim, porque não vi, né, outras pessoas lá, outros grupos. E a gente queria muito fazer esse intercâmbio, mas, assim, estou muito feliz em saber que o Penedo está nessa retomada, de verdade. E, Hudson, para lhe alegrar também, eu retomei aqui com um projeto de um colega acho que ele está aí na live também, o Rubens, que é um ativista aqui da cidade, um ator, belíssimo ator aqui da cidade, e é um ativista LGBT também aqui na cidade, ganhou um edital e a gente está fazendo um trabalho com artistas LGBTs aqui da cidade, com o Teó. Eu tive que bater a poeira dos livros lá do Boal para voltar.
Que bom. Madu, Sobre isso? parabéns, viu, pelo trabalho. Dizer que é inspirador e que a sua história, assim como a minha, de Arthur e de Lúcia, elas se encontram, né? Se parar os artistas, assim, a galera do teatro, né? Botar assim dentro de um galpão para conversar, né? As histórias vão ser muito parecidas, muito. Porque é dessa forma que a gente começou e é dessa forma que a gente quer ir até os últimos dias, porque é apaixonante, né? A arte é apaixonante. E quando ela toca, não tem como a gente se livrar mais. É isso, gente. Obrigado. Rapaz, tô aqui, quero que não acabe, viu? Sério mesmo. Infelizmente tem que encerrar, mas tem que ter mais momentos como esse, sabia? Tem que viver isso cada dia mais. Essas descobertas, né? Esse valor que a gente desconhece dos interiores, que não consegue ir para aquele, da gente que não consegue ir para o interior, né? Todo esse trabalho, da potência, da força que o Fórum de Arte Cênica de Alagoas mostrou nesses editais, cara, porque as coisas que queriam fazer, a gente desistiu na hora. Eu digo, não, eu vou catar latinha e vou fazer arte catando latinha, não vou entrar nesses editais não, pelo amor de Deus. Aí sem querer, vi o Hudson lutando lá, aí eu disse, vou entrar nesse negócio também, vou lutar com ele ali, e me escalei aí no grupo, né, tô lá dentro do WhatsApp, né, discutindo algumas coisas também com ele. E a gente iniciou a formação de ator junto. Tem uma foto aqui, Machado, de botar no grupo, viu? Se você me permitir, nossa juventude de formação de ator. Eita, manda tudo. Rapaz, é estranho, mas é vida, né? Cara, vou dizer, tem duas perguntas aqui. Primeiro, Marcones, cara, que conteúdo de vocês, cara? A gente fica aqui. Eu e o Pedro senta aqui na porta, a minha esposa diz assim, pronto, vigia, que a gente só sai de madrugada, a conversa é boa, entendeu? E aí eu surgir dessa live, tem outros projetos que a gente está elaborando aqui. Quero muito agradecer o Pedro, cara, que nos corres dele já veio para aqui para estar nos ajudando, nos dando esse suporte, né? O cara é fotógrafo, design, faz uma porrada de coisa. Acho com a parte de audiovisual também. Então, se dispôs a estar nos ajudando aqui. Hoje é nosso parceiro aqui na escola também, como os outros artistas. E a gente às vezes até estranha algumas coisas, né? Pós-pandemia, eu disse, vou mapear os grupos culturais para saber o que é que tem aqui na parte alta, né? No Banco de parte alta. Achei pouca coisa, cara. Quando saiu os editais, parecia formigueiro, bicho. Surgiu gente que eu não sei de onde aparece. Todo lugar, todo lugar. Mas graças a Deus, eu digo sempre assim, é bom que tenha arte. Que faça amador, que faça profissional, é bom que tenha. Mas eu boa arte, boa cobro, cultura. viu? Eu cobro. Oi? Os grupos que surgiram, que eu não conhecia, né? Eu sou um dos mais antigos, eu não conhecia. Os grupos que surgem, que legal, que massa. Sim, mas quando é o trabalho? Quando é que estreia? Quando é que finda? Eu quero ir lá visitar, deixa eu ver. Eu sou desses. Isso, a gente também faz. Aqui a gente também faz visitado a beça. O espaço é pequeno, mas é visitado a beça. A gente agradece. Isso justifica também o fato que os editais precisam, inclusive, incluir o tempo de atuação desses grupos, né? Justamente para evitar que surjam grupos aí que não têm realmente um histórico de atuação, né? Então, por isso que é interessante ter aquele período ali mínimo de atuação, de reconhecida atuação, né? Nesses editais que estão surgindo. Acho que é uma violência. Tem edital aqui no nosso estado que é uma violência. Eu tive em Belo Horizonte, cara. Assim, eu não fui para a parte de arte, fui trabalhar numa imobiliária e tive a oportunidade de me envolver, né? Sem querer, aquela coisa sem querer, né? Sem querer do artista, acabei me envolvendo. Descobri, assim, como é maravilhoso, cara. Sobra verba lá. Todas as leis funcionam, municipal, estadual. Então, os teatros, os espaços têm que ser ocupados por edital, de tanto grupo que tem e ainda sobra recurso. E todo mundo se apoia. Todos os grupos têm uma incubadora, onde estou colocando os artistas ali que estão se formando, que estão iniciando, eles vão dando orientação, para não ficar vago na rua, né? Não virar... A gente teve um caso triste aqui,
que a pandemia e o surto de teatro nosso aqui, surgiu alguns grupos que estavam fazendo coisas erradas. Mas imagina, a gente lutar para levantar uma bandeira em um grupo só, fazendo tanta coisa errada. E aí refletia na gente, porque a gente era referência, né? Aí a gente tem que tomar a frente, ir ali, tentar resolver, ver que os caras não querem nada, é só oportunismo, é só para mexer com as meninas, mexer com o que não deve, fazer coisa errada, mexer com os comerciantes que pouco ajudam, mas ajudam, né? Quando pode. Então, é importante. Tem duas perguntas aqui que o Pedro selecionou para a gente aqui. Existe algum mecanismo de circulação de espetáculos em Alagoas pelos próprios estados? Será que existe, gente? Poderia, eu estava pensando nisso, porque acho que o problema, acho que Marconi chegou a comentar um pouco sobre isso, a Bárbara também comentou alguma coisa sobre isso, que não foi pergunta, né? Que tem que ter recurso próprio, porque essas políticas que funcionam, né, que a gente está acompanhando, a LPG e a PENAB, elas são recurso federal, que só está sendo executado pelos governos e prefeituras, né? A gente, inclusive, a PENAB, ela tem inclusive uma porcentagem para se contratar um órgão, né, uma entidade gestora. Então, até para isso, o recurso federal está sendo custeado, né? Então, a gente percebe que há uma falta de que o governo do estado e as prefeituras assumam também suas responsabilidades e também façam programas próprios, legislação própria. E aí, eu estou falando dessa forma mais ampla, porque eu acho que a circulação também deveria entrar aí, né? Quando a gente consegue incidir nos editais, geralmente é uma demanda que a gente consegue incluir, mas aí não é uma coisa consistente e garantida, né? Na pergunta da companheira aí, pergunta se existe uma coisa consistente. Não, é uma coisa que tá acontecendo por conta da PENAB, que é recurso federal, mas quem sabe que o recurso é desse tamanhinho, é muito pequenininho, e o governo do estado, a prefeitura não suplementa em nada, né? Antes, tira, porque a prefeitura daqui, inclusive, ela tirou uma grande parte do recurso para colocar para uma única associação ou pessoa jurídica para fazer formação. Sendo que, no nosso entendimento, a formação ela deveria ser uma das categorias dentro dos segmentos, de cada segmento, né? E não, eles tiraram o recurso, diminuindo a porcentagem de todos os segmentos, sabe? E aí a gente quer entender qual é a lógica por trás, né? Porque se é a participação popular, a gente também discutiu o recurso, mas parecia que eles estavam querendo criar um comitê de cultura com recurso federal, um comitê próprio de cultura, como é a política federal, só que no município. Mas aí não é para isso, né? Se você quer fazer aí um negócio desse, coloque então o seu recurso, né? O recurso não tire do nosso. Coloque o recurso também municipal. Mas só isso. Sobre esse ponto aí que eu tenho para dizer, não tem. E uma outra coisa que é importante sobre a circulação, destacar, que assim, que são sobre as casas de espetáculo, sobre os equipamentos que a gente tem de teatro propriamente dito, né? Eu acho que não há também uma conversa entre eles para facilitar esse escoamento, pode-se dizer assim, né? Porque nós somos uma indústria, né? Esse escoamento da nossa produção. Não há, né? O Teatro Deodoro é muito restrito e agora mais ainda, né? Alguns outros teatros que tem na capital ali, meia acolá. Eu soube que o Sesc provavelmente feche, o Sesc Centro estão querendo uma tentativa de fechar. Arapiraca, por exemplo, tem 4 teatros. É para você conseguir lá uma pauta e conseguir apresentar lá, é um auê. Sim, são pautas muito caras, né? O acesso é muito difícil. O próprio equipamento cultural, ele não faz um investimento na ideia de garantir plateias, né?
E aí e a grande maioria está se tornando palcos de shows. Os teatros viraram palcos fechados, né? As casas de show fecharam, percebam. As casas de show não tem mais, fecharam. E onde é que estão sendo agora? Os teatros. Os nossos teatros, né? E aí talvez é por isso que alguns estados, como o Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, já vêm nas experiências dos teatros alternativos, dos espaços alternativos. Né? Então, talvez um caminho nosso seja aproveitar a política nacional de Blanc, né, e criar esse rodízio de projetos e de festivais e de circulação, né, e cobrar também, pelo menos das maiores cidades, como Arapiraca, Palmeira, Penedo, União, Delmiro, né, São Miguel, Rio Largo, cobrar dessas maiores, que o orçamento é maior, que direcionem recursos específicos para a área artística, né, para as áreas que têm produção. Porque senão fica difícil da gente circular e da gente se ver, como eu tinha falado anteriormente. Um ponto, inclusive, bem importante aí, Marconi, essa coisa dos teatros realmente estarem servindo para receber outros tipos de eventos que não de teatro. Aqui não é diferente. Aqui nós temos, né, o teatro mais antigo do Estado de Alagoas, é o Teatro 7 de Setembro, o qual eu tive o orgulho, não sei se essa seria a palavra, mas a oportunidade que eu... e a honra de ser diretor desse espaço por 4 anos, de 2013 a 2016, quando ele entrou em reforma. Depois eu volto 17, fico 2017 a 2018 a 2019. Nesse período que eu volto, o teatro já reformado, né, com uma iluminação bem mais adequada, né, para o espaço, iluminação, a caixa cênica da forma que a gente sempre imaginou. Mas aí, a partir dessa reforma, o espaço ele meio que fecha um pouco as portas para os grupos locais. Esse é também um dos motivos, não vou dizer que foi o motivo para que os grupos, de certa forma, deixassem de produzir, né? Mas também foi um dos, porque na época que eu estive lá na direção, a gente teve essa preocupação de abrir o espaço, de não fechar, na verdade, de abrir o espaço para os grupos produzirem ali dentro, né? E após a reforma, esse espaço, primeiro começou a se discutir que precisava cobrar uma pauta de R$2.000 na cidade, que tinha que que tinha que ter uma grande produtora para gerir esse espaço, né? E a partir daí e hoje é o que a gente vê muito aqui no 7 de setembro, são formaturas, são congressos, são seminários, são reuniões e muito pouco espetáculos de teatro, muito poucos eventos culturais. Inclusive, nós já abrimos uma discussão com a secretária Tereza Machado, né, que foi superintendente de cultura do Estado. Nós já tivemos o movimento de retomada do teatro grupo, também tem essa função de também discutir essa questão, e nós já sentamos com ela, já nos ouviu, e foi bem receptiva, inclusive, para as nossas propostas, né? Tá com a gente nesse movimento. Inclusive, assim, quero aproveitar essa minha fala aqui nesse momento, só para pontuar duas coisas que na fala de vocês fez lembrar, Magu. Você falava lá no início de como o seu grupo, né, começou e tal, fazendo teatro de rua, justamente pelo fato de não ter teatro, não ter palco para vocês apresentarem. E eu lembrei, me fez lembrar como a Companhia Penedense também surgiu, que parece que as histórias se cruzam, né? Parece que a gente se encontra na história do outro, assim. Aqui a Companhia Penedense surgiu em 1990, também jovens estudantes participando de oficina de teatro, à época administrada por um baiano, que era o Cássio Montalvão, no colégio aqui, né? Eram mais de 30 jovens, e depois se reuniram para montar um grupo, que foi a Companhia Penedense de Teatro, mas com teatro de rua. A gente começou com teatro com muita influência, eu falava isso para o Hudson, né? Influência também do teatro sergipano, de autores sergipanos. Inclusive nós tivemos um diretor que
na Companhia Penadense permaneceu por quase 10 anos, que é Luiz Carlos de Santi, e ele trouxe Quem Matou Zefinha, que era um texto de Virgínia Fonseca, de lá de Aracaju, e com esse espetáculo de rua, Quem Matou Zefinha, que ela ficou em cartaz, a companhia ficou em cartaz durante muito tempo, a companhia começou um diálogo com o poder público, porque o teatro, à época, o Teatro de Setembro, ele fazia parte da Viteal, né, em Maceió, estava fechado, né, precisou depois passar por uma reforma, e o fato da companhia começar fazendo teatro de rua foi para gritar para o poder público da necessidade de termos o teatro em Penedo, né? Foi quando, na verdade, o teatro passou para o município de Penedo, foi cedido para o município de Penedo, depois passou por uma pequena reforma e voltou a funcionar depois de algum tempo fechado, né? Então, é um ponto que eu lembrei quando você falava da história do teu grupo, né? Que parece muito com a nossa história. E quando eu falava, né, ali sobre os eventos que foram realizados por grupos de teatro, né, por coletivos ou por vários grupos, eu esqueci de falar dos nossos, né? Falei num panorama mais de estado e esqueci de citar os eventos aqui que nós realizamos em Penedo, né? Esqueci de puxar a sardinha para o nosso lado. A Companhia Penedense de Teatro, ela realizou durante 8 edições o Festival de Férias de Teatro, né, de 2001 a 2007, né, onde vários grupos, inclusive de toda Alagoas, chegaram a participar desse evento. Nós fizemos 2001 a 2007, 7 edições, aí tivemos um hiatozinho, voltamos em 2013, que foi o ano que eu fui para o teatro, para a direção do teatro. Nós fizemos uma última edição, a 8ª edição já do Festival de Teatro de Penedo, né, porque ninguém dizia que vinha para Penedo para o festival, vou para o Festival de Férias no teatro em Penedo. Não, vou para o Festival de Teatro de Penedo. Então, vamos dar nome da cidade a esse festival. E nós realizamos a última edição em 2010. E, assim, anuncio também, como anunciei aqui o Retomada, o Festival de Teatro de Penedo vai voltar esse ano como resultado dessas remontagens que nós faremos com esses 5 grupos. Esses espetáculos serão remontados para parte da programação do Festival de Teatro de Penedo. Talvez volte com o Festival de Férias, nós estamos discutindo isso, inclusive, com a Secretaria de Cultura, provavelmente em julho ou setembro, né, vai depender dessas remontagens. E é isso, assim, né? Um festival que nós realizamos por 8 edições, a Companhia Penedense, enquanto produtora e realizadora desse evento, reunimos vários grupos, fizemos muitas trocas, né? Vários grupos de Maceió mesmo chegaram a participar, Nega Fulô, Cristiano Marinho com os espetáculos dele, a própria a Joana Gajuru, enfim, foram vários grupos de Arapiraca, inclusive, Marconi, você citou alguns grupos, né, que foram formados, todo esse movimento, e alguns participaram também conosco nesse festival que vai voltar. Esse ano ele vai voltar, em algum momento ele volta, mas aí muitos eventos locais que eu gostaria de citar, o Intercâmbio Teatral Estudantil, que eu falei lá atrás, que é da Companhia Teatral Artes Ribeirinhas, que também teve um hiato aí, mas retomaram há 2 anos, já foram 2 edições realizadas, né? Ano passado a segunda, depois da retomada. Esse ano tem uma nova edição, normalmente no início de novembro, e agora em maio, finalzinho de maio, início de junho, a Companhia Flor do Sertão ganhou um edital, um prêmio, no caso, no edital do estado da PENAB, né, e vai realizar a primeira mostra de teatro infantil de Alagoas. O edital esteve aberto até alguns dias atrás. E entre, salvo engano, 31 e 8, são em 2 finais de semana, salvo engano, a Companhia Flor do Sertão realiza a mostra de teatro infantil, a primeira mostra de teatro infantil. Então, são 3 eventos de teatro em Penedo, né? O estudantil, que é mais voltado para as escolas do município, né, particulares e públicas. O Festival de Teatro da Companhia, que vai retomar agora, num primeiro momento, de retomada com os grupos locais, como ele surgiu lá em 2011, né, mas depois foi ganhando força e passamos a trazer, inclusive, espetáculos de outros estados. A intenção é que a gente volte para esse formato, mas vamos começar devagarzinho para poder ir ganhando fôlego e força. Né? E agora a mostra do teatro infantil da Companhia Flor do Sertão, que é a primeira edição, mas com fé em Deus vai ter vida longa aí e que vai agregar grupos do estado, né? De teatro infantil, que é também
uma linguagem que é muito carente, não só em Penedo, né, não só em Arapiraca, mas em todo o estado, talvez está em todo o Brasil, e que a gente precisa realmente produzir e disseminar por todo o estado nesses eventos. Então foram esses Gente, pontos que eu estava dando aqui, perfeito. aproveitei essa fala para incluir. Não, perfeito. É bom estar sempre, né? Tudo que é bom dura pouco, né? É verdade. Já vamos com mais 1 hora. Aqui já está apitando dizendo que vai cair. Vamos para as considerações finais. 1 minuto, olha. Em 1 minuto. Vamos para esse desafio aí em Eita, 1 minuto. Quem começa? eu acho que. Então, vou aqui, que eu já estou engatilhado. Eu acho que a Linda comentou que a gente tinha garra para fazer um monte de coisa. Eu acho que tem a ver também com a questão geracional. A gente, quando é jovem, a gente consegue fazer tudo porque a gente não tem ainda algumas obrigações da vida adulta, né? Então, quando a gente pensa em profissionalização e no tanto que a gente já ralou, então realmente a gente precisa ir para esse também, é um ponto que o Marconi comentou, que é dessa coisa de como é o fomento que a gente precisa, né? E pensar uma coisa que seja uma legislação que garanta todo ano ou todo semestre, né? Não pensar edital mais somente, mas pensar a legislação que já amarra, que independente do governo que entrar, tem que ter lá o fomento ao teatro, né? Não tem que ser uma política de Estado e não de governo. E aí eu acho que o nosso desafio é justamente esse, né? É numa realidade que não favorece, né? Que não valoriza o teatro, principalmente teatro fora dos centros ou nas periferias, ou com pessoas oprimidas, a gente mesmo assim conseguir fazer. E você também acha isso? Acho que o meu recado é muito. Eu acho que a gente só também consegue isso unido. Eu acho que sem uma instituição realmente forte, seja um satélite que realmente atenda à comunidade, né, artística ou cultural, seja uma cooperativa, a gente não consegue. A gente consegue pequenos passos, né, que já são grandes, como a gente vê, né, essa conversa toda mostra, mas eu acho que é um passo é uma conversa que a gente precisa dar prosseguimento, porque senão a gente fica contra um poder que é muito desproporcional, né? Poder de governo, poder de prefeitura, é muito forte contra a gente, assim, dessa forma, né? Acho que é isso. Obrigado a todo mundo, gente. Um abraço bem forte. Vou passar para o próximo, senão cai tudo aqui, tem que salvar, né? Exato, eu vou aproveitar o gancho que você fala aí das políticas tão necessárias, né, ser implementadas, citar aqui que aqui nós estamos brigando, inclusive, também através de um movimento, para que o Conselho Municipal funcione. Ele já foi, né, os membros já tomaram posse, né, e precisa funcionar, inclusive, que ele vai justificar, inclusive, a existência do fundo municipal, e aqui a gente está nessa luta municipal para que a coisa funcione, para que a gente tenha essa política, né, funcionando. Mas aí vou finalizar, né, agradecendo a todos que estiveram, inclusive, aqui com a gente na live, Priscila, Vanessa, Roberto, eu vi aqui que é da Companhia Adelarte, que eu falei lá atrás, um grupo também antigo da cidade. Mas agradecer os colegas que estão conosco no movimento de retomada do teatro de grupo, Mira, Emanuel, que nós chamamos de Painho, que é da Companhia Penadense Teatro de Flor do Sertão, Tiago, da Companhia Maria Dengosa, Priscila e Vanessa, da Artes Ribeirinhas, e o Ale, que é do grupo Margeia, que é um grupo novo, que já tem algum tempo, mas ainda não apresentou uma produção, e vai agora no Retomada aproveitar para botar o seu espetáculo no palco. Então, agradecer a todos, agradecer o convite do Magu, né, agradecer a Marconi, que esteve aqui conosco nessa troca bacana, o Hudson, né, e todos os demais membros de teatro de grupo, né, do estado de Alagoas, e convidar todos para se juntar todos nós ao movimento de retomada do teatro de grupo em Penedo, e a nossa primeira audição, que acontece agora dia 6 de abril de 2025, nesse movimento de retomada. Obrigado a todos e uma boa noite. Muito bem. Gente, agradecer mais uma vez ao convite de Hudson, ao convite de Magu e Arthur aqui a presença. Agradecer o pessoal de lá de Palmeira, que estava aqui também na live, o presidente da CIA Mestre da Graça, a Gliciele, o Rubens estava aqui também, a Valesca também deu uma passadinha por aqui, o Beto também estava por aqui. Dizer que teatro é isso, gente, é movimento, é articulação, é vivência, né? Acima de tudo, é vivência. Então,
27, finalzinho de 27 de março, né, Dia Mundial do Teatro, parabenizar todos aqueles que sonham, né, que desejam e que realizam, né, porque teatro é isso, a gente existe, insiste e resiste, enquanto houver vida. Obrigado a todos. Gente, no fim, no fim, Ah, no fim. Magu, só dizer um recadinho. Acompanhe as páginas do Lato e do Fórum de Artes Cênicas para se manter informado sobre as coisas do Teatro do Oprimido e sobre as nossas lutas, né, do Teatro, Dança e Circo no Estado. Só isso. Perfeito, Desculpa aí, mas gente. precisava desse recadinho. Segue aí o Agradecer movimento demais a tomada todos também. vocês que aceitaram o convite, ao Hudson que articulou, ao Pedro que está ali quebrando a cabeça aqui, a todos que participaram, a Lidiane também, que participei da formação de ator lá, no início com ela, junto com o Hudson também está aqui, o Diogo que entrou aí, certo? Então, pessoal, muito obrigado, foi muito produtivo para a gente também, espero que tenha sido para todos que ficaram até o final aí, e logo a gente vai estar postando e marcando vocês aí também para ficar disponível, né? Essa discussão foi muito proveitosa, cara. Tem que manter, tem que manter, tem que aumentar esse fluxo, tem que discutir, tem que brigar para que o negócio saia como está. Muito, muito, muitíssimo mesmo obrigado a vocês. E viva o teatro! Obrigado, gente. Até a Valeu, próxima, gente. Obrigado, Pedro. Obrigado a todo Tchau. mundo. Até mais, gente. tchau. Até mais. Obrigado. Caiu? Foi?